dia a todos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Segunda-feira, mais uma semana se inicia. Na verdade, a semana começa no domingo, mas segunda-feira que é o chamado dia útil, né? Que escolas, bancos abrem. E como segunda-feira de manhã é um dia que nesse ano eu estou assim com um tempo mais disponível, resolvi gravar mais uma mensagem aqui para vocês. Tá? Mas antes de tudo, eu peço desculpas porque eu não tenho assim ainda um microfone e pode ser que minha voz saia baixa para vocês, mas logo eu já vou providenciar a iluminação. Espero que esteja tudo bem. Tive que fechar a janela aqui porque está tendo uma obra aqui do lado de casa, então pode ser que vocês escutem algum barulho no vídeo. Eu peço perdão aí antecipadamente. Eu estava aqui vendo um site, vou ler um pouco aqui o começo para vocês verem. Depois eu vou discutir as minhas impressões com vocês, tá? O Brasil está vivendo uma grande crise ética. Revelações de corrupção surgem a todos os dias. Diante dos escândalos, ficamos imaginando como a situação chegou a esse ponto. Porém, o mais estarrecedor é que, no plano espiritual, todos nós somos culpados. E é verdade, é uma notícia aqui que eu estou vendo, que é de 2017. Está falando aqui, o Brasil está vivendo uma grande crise ética. Imagine o autor dessa matéria, se ele fosse atualizar para os dias de hoje, a crise ética e tudo mais, né? Uma crise assim, sem precedentes hoje em dia, né? Aumentou bastante. Muitas vezes nós reclamamos, né, que nós, da corrupção, de casos assim, que nós vemos diariamente nos jornais, na televisão, mas também praticamos casos de corrupção, né? O simples fato de você jogar lixo na rua, de você desrespeitar as leis de trânsito, tudo isso faz com que você também seja conivente com isso. Mas agora vamos falar um pouco mais da relação sobre pecado e perdão, que eu quero fazer um paralelo com isso daí, né? Então, a Bíblia é muito clara em dizer que no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Isso é uma coisa interessante, porque assim, você trabalha o mês inteiro e no começo do próximo mês o seu patrão lhe dá o salário, que não é nenhum favor, você trabalhou, né, e recebeu por aquilo. E por isso que é feita essa analogia na Bíblia, né? Você trabalhou para o pecado a sua vida toda, você transgrediu leis de trânsito, você mentiu muitas vezes, tudo isso você não se arrependeu, e você vai receber o seu salário no final da vida, né? Que é a morte. Nesse caso, né, é a morte eterna. Um estado aqui completamente ausente, né, de Deus. Né? E o interessante é que o Deus está sempre pronto para nos perdoar. Mas para isso nós temos que entender a nossa situação. Deus não vai simplesmente perdoar a gente. Nós temos que ir atrás do perdão. Nesse mesmo site tem alguns assim passos que eu achei bem interessante aqui. Por exemplo, o primeiro é você confiar na graça. Vamos ver o que ele diz aqui sobre a graça. Nada do que recebemos do céu está fundamentado em nosso merecimento. O perdão é uma expressão da graça maravilhosa de Deus. Então aqui você pode conferir isso em Miqueias 7, versículo 18 e 19, e em Romanos 5, 20. Outra coisa que é extremamente importante é você confessar. Você tem que confessar. Uma
um dos requisitos básicos para você ser perdoado, né? Então aqui, Deus não perdoa quem não reconhece sua necessidade de perdão. Segundo Coríntios 7,14 e 1 João 1, versículo 9. Outra coisa também é você perdoar. Se assim Deus perdoa, você também tem que perdoar o seu irmão. Há uma parábola na Bíblia sobre isso. Depois eu vou fazer uma só sobre essa questão aí também. Vou procurar. E o último passo é abandonar o pecado. O perdão de Deus não é uma autorização para pecar. Romanos 6, 1 e 2. Então não adianta assim. Há muita gente que pensa que Deus é um Deus amoroso, extremamente misericordioso e no caso da parábola não, daquele fato da mulher adúltera, em que Cristo disse assim, que para aqueles homens que estavam a ponto de apedrejar a mulher, Senhor, segundo a lei, nós temos, essa mulher tem que ser apedrejada, ele disse, e Cristo disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos jogaram as pedras ao chão, um a um, e saíram. Só que Deus, depois Jesus Cristo conversou com aquela mulher e disse, vá e não peques mais. Muita gente esquece do final dessa história. Então não era para ela continuar fazendo isso. Vá e não peques mais. Era para ela mudar de vida. Então isso que é importante. E para terminar nossa meditação de hoje, eu tenho uma história que eu gosto muito, bem interessante. Que é de um rapaz na época do Velho Oeste, no século XIX, nos Estados Unidos. Ele era um rapaz assim, tido como bom pela comunidade onde ele morava. Um rapaz que praticava assim atos bons, volta e meia ele bebia assim, mas bebida para aquela sociedade não era algo assim totalmente condenável, né? Porque existiam, né, os salões que falavam, né, do Velho Oeste, onde as pessoas jogavam pôquer, essas coisas, né? Ele não acreditava em Deus. Era um rapaz assim que vivia assim uma vida desregrada, não procurava assim não cometer delitos, né? Mas teve um dia que bebeu além do ponto e acabou matando uma pessoa dentro lá do bar, né? E naquela época existia a pena de morte e foi condenado a forca, né? Que é uma pena que durou muitas décadas nos Estados Unidos, né? Isso aí veio até o século XX. Só que daí muita gente pediu assim clemência ao governador. Muita gente escreveu ao governador dizendo: olha, é um rapaz bondoso, ele cometeu esse erro, mas nós temos certeza que ele vai se emendar. Nós visitamos ele na prisão, ele já disse estar arrependido. E o governador resolveu conhecer esse rapaz. Então, só que ele se disfarçou. Ele colocou uma roupa de padre, sabe, aquela batina preta, né? Com aquela indumentária, né? Aquela branca que fica no meio. E foi com uma Bíblia. E dentro da Bíblia ele colocou a carta de perdão. E daí fechou certinho, e foi até a prisão. E se apresentou o rapaz e disse: olha, meu querido, tudo bem? Estou aqui com uma coisa que vai garantir a sua liberdade. Mostrou o livro assim. Isso aqui está a chave para a sua liberdade. Mas o rapaz ficou transtornado. Eu não preciso de nenhuma Bíblia e padre. Quero que o senhor saia daqui. Eu preciso, na verdade, que o governador me dê o perdão.
se o senhor não veio fazer isso aqui, eu quero que o senhor se retire. O governador, né, disfarçado de padre, ainda tentou argumentar, mas ele ficou transtornado. E viu que não ia dar em nada e foi embora. Daí depois o carcereiro falou para ele: Você está louco? Você acabou de jogar o seu perdão pela janela. Aquele era o governador disfarçado. E no dia seguinte, ele foi, já antes de ser, já da sentença ser aplicada, ele pediu para falar as últimas palavras, né? E ele falou assim: Meus jovens, prestem atenção. Aprendi ontem, através de uma dura lição, que nós não vamos nos perder por causa do pecado que nós fazemos. Nós vamos nos perder pelo perdão que rejeitamos. Exatamente, nós iremos nos perder pelo perdão que rejeitamos. E aí foi isso mesmo que aconteceu. Uma reflexão muito interessante, né? Nós vamos nos perder pelo perdão que rejeitamos, porque Deus está disposto a nos perdoar a cada dia. Por mais que estejamos no fundo do poço, Ele vai aí e nos alcança. Muita gente pensa que o perdão é algo assim de graça, mas isso é uma coisa equivocada, de graça para nós. Mas alguém pagou um preço muito alto, para que nós pudéssemos sempre ser perdoados. Então, resta a nós assim aceitar, né, esse preço e sempre assim praticar e pedir o perdão. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês reflitam nessas palavras e que tenham uma abençoada semana, uma abençoada segunda-feira e uma abençoada semana.